Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, boa noite. Boa noite. No livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, vamos ler o item 48, intitulado Diante do Senhor. Passagem evangélica. Por que não entendeis a minha linguagem? Por que não podeis ouvir a minha palavra? Jesus disse isso, está lá em João 8, 43. Vamos ao texto. A linguagem do Cristo sempre se afigurou a muitos aprendizes indecifrável e estranha. Fazer todo o bem possível, ainda quando os males sejam crescentes e numerosos. Emprestar-se a exigir retribuição. Desculpar incessantemente, amar os próprios adversários, ajudar os caluniadores e os maus. Muita gente escuta a boa nova, mas não lhe penetra os ensinamentos. Isso ocorre a muitos seguidores do Evangelho, porque se utilizam da força mental em outros setores. Creio vagamente no socorro celeste, nas horas de amargura, mostrando, porém, absoluto desinteresse ante o estudo e ante a aplicação das leis divinas. A preocupação da posse lhes absorve a existência. Reclamam o ouro do solo, o pão do celeiro, o linho usável, o equilíbrio da carne, o prazer dos sentidos e a consideração social, com tamanha volúpia que não se recordam da posição de simples usufrutuários do mundo em que se encontram e nunca refletem na transitoriedade de todos os patrimônios materiais, cuja função única é a de lhes proporcionar adequado clima ao trabalho, na caridade e na luz, para engrandecimento do Espírito eterno. Resistam os chamamentos do Cristo, todavia, algemam furiosamente a atenção aos apelos da vida primária. Percebem, mas não ouvem. Informam-se, mas não entendem. Nesse campo de contradições, temos sempre respeitáveis personalidades humanas e, por vezes, admiráveis amigos. Conservam no coração enormes potenciais de bondade. Contudo, a mente deles vive empenhada no jogo das formas perecíveis. São preciosas estações de serviço aproveitável com o equipamento, porém, ocupado com atividades mais ou menos inúteis. Não nos esqueçamos, pois, de que é sempre fácil assinalar a linguagem do Senhor, mas é preciso apresentar-lhe um coração vazio de resíduos da terra para receber-lhes em espírito e verdade a palavra divina. Emmanuel, como sempre, é fantástico. Ele, nesses textos que nós sempre lemos, ele nos convida todas as vezes ao estudo, a buscar compreender, introjetar em nossa alma esses ensinamentos. Por hora difíceis, claro, nós não temos capacidade suficiente ainda para executá-los. Porém, não nos custa em nada tentar. Temos que tentar e vamos conseguir. Ele sabe disso, depositou esta confiança em cada um de nós. Por isso estamos aqui, para isso fazermos de acordo com o nosso entendimento, com a nossa capacidade. Eu daria um conselho: não queiram tirar anjo nessa encarnação que não dá tempo. Ah, mas São Francisco, São Luís, São Tomás, sim, mas eles vinham no processo. Não é numa encarnação que nós ganhamos uma auréola. Não, não é consciência. É nesse caminhar. E todos eles passaram por este mesmo processo. Deus não criou anjos, Jesus, espíritos superiores, não. Fomos todos criados simples e ignorantes lá na origem e estamos marchando para a angelitude. Então,
não tenhamos pressa, mas também não paremos no caminho. Quando ele diz aqui, desculpar incessantemente, é fácil? Claro que não. Mas tenta. É tentando que se consegue. Graças à teimosia de um rapaz chamado Thomas Edison, que estamos aqui, favorecidos pela lâmpada. Depois de tentar 780 vezes, o seu funcionário pediu demissão. O senhor está louco, não vai conseguir nunca. Ele insistiu mais algumas vezes e descobriu a lâmpada. E por que não nós o fazemos com os evangelhos, com os ensinamentos, se temos todo o tempo no mundo? Nós somos eternos. Nessa encarnação, eu talvez viva 100 anos, mas na eternidade, o que são 100 anos? Um piscar de olhos. Então, é aos poucos, de grão em grão, a galinha enche o papo. Então, precisamos seguir a natureza, ela nos ensina diuturnamente. São lições que os próprios animais, sem o raciocínio, sem a inteligência que nós detemos, o fazem. Por que não nós? Então, ele diz aqui, amar os próprios adversários é fácil? Claro que não. Mas ele não está mandando abraçar e beijar. Aqui não diz. Perdoar o inimigo é pelo menos tentar esquecer o fato, o ocorrido. E quando eu dele lembrar e aquilo não mais me afetar, eu perdoei. Perdão é o esquecimento das ofensas. Se tentar, consegue. Porque imagina Jesus perdoar àqueles que o pregaram na cruz. É fácil? O soldado, quando Jesus fazia o percurso com o madeiro nas costas, um soldado o esbofeteou. Jesus parou e perguntou: por quê me bates? E o soldado respondeu: porque sou um soldado romano. Jesus o perdoou, claro, mas ele esqueceu o fato? Não. É impossível esquecer o fato. Mas aquele fato não mais causava constrangimento, dor. Então foi perdoado. Assim somos nós. O próprio Jesus afirmou: vós podeis fazer tudo aquilo que eu faço e até mais. Deixai brilhar a vossa luz. Vós sois Deus, vocês são deuses, vós sois deuses. Ele estaria dizendo alguma bobagem, brincando? Nós somos espíritos, estamos no corpo da carne. Na Gênese bíblica diz que nós fomos criados à imagem e à semelhança do Criador. Há em nós uma centelha divina, digamos, uma partícula de Deus, se assim pudermos chamar. Então, vamos conquistar aquilo que nós merecemos, porque a conquista é a insistência, a persistência, o otimismo, a não desistência. Porque a vida está ruim, porque aquilo, porque Ora, é para todos. Minha dor não é maior do que a de ninguém, é minha dor. Posso reclamar? Posso, até devo. Mas se eu compreender que a causa fui eu, não melhora? Melhora. Porque eu vou ter que perdoar a mim mesmo pelo mal que eu me fiz. Eu fiz isso porque fulano mandou. Não, você fez porque você quis. E se botar uma arma? Não. Mas vai atirar. Porque chegou sua hora. Ninguém parte antes da hora, a não ser que pule um prédio, né?
Então não existe acaso, não existe coincidência, nem sorte, nem azar. Eliminem do seu dicionário. Existe vida, dia a dia, provas, expiações, que nós mesmos causamos. Deus, na sua infinita misericórdia, está nos dando oportunidades, não é de hoje. Não lembramos quantas vezes já fomos e voltamos no mundo espiritual. E quantas serão necessárias ainda. Mas um detalhe, eu posso diminuir essas idas e vindas, se eu conseguir melhorar com mais rapidez. Claro, sem a pressa exagerada, mas com vontade, com firmeza de propósito. É assim que funciona. Ajudar os caluniadores e os maus. Olha, não são missões fáceis, mas não são impossíveis. Porque é dando este pequeno passo aqui que nós vamos conquistar o auréola, vamos nos santificarmos. Porque não vamos ter dentro do nosso ser um coração que guarda ódio por ressentimentos. Porque o apóstolo dizia, o coração, a boca fala do que o coração está cheio, né? Um coração cheio de mágoas não pode passar amor, delicadeza. É impossível. E nós parecemos com aquilo que Jesus lá atrás disse, túmulos caiados, bonitos por fora e ainda podres por dentro. Nós guardamos lixo. Porque quando eu tenho raiva de alguém, inveja, despeito, eu estou guardando lixo dentro de mim. Vamos fazer aqui uma pequena comparação. Quando eu guardo lixo, eu atraio o quê? Mosca, barata, rato, urubu. Já viram um beija-flor sobrevoando um lixo? Um urubu arrodeando um roseiral? Por que será? Então é isso que nós fazemos. Às vezes consciente e às vezes não. Porque nós somos espíritos ainda a caminho da evolução. Temos até o direito de errar. É da nossa condição ainda. Mas permanecer no erro é burrice. Insistir no erro, persistir no mal. Porque o ciúme, a inveja, são doenças da alma, não é do corpo. Vai numa farmácia e compra um frasquinho de remédio para inveja, tem? Comprimidos para decepção, não tem. Sabe onde está o remédio? Aqui dentro. É nessa mudança interior que eu conquisto tudo isso. Vou passar por isso, porque precisamos ainda passar. São os pequenos testes. Outro dia eu conversava com um amigo e ele dizia, rapaz, me arrependi do que eu pedi a Deus. Eu disse, eita, o que foi? Ele disse, eu pedi paciência. E aí? Apareceu, foi problema para eu resolver. Para você adquirir paciência. Que Deus desse o quê? Chá de camomila? Por isso não peça, viu? Ah, Deus, não dê paciência, não peça não, porque Ele vai lhe dar. O problema é para você mostrar a sua paciência. É assim que Deus faz. Está nos castigando? Não. Porque aqui é uma grande escola e aqui funciona como? Eu estudo para fazer a prova, né? No plano espiritual eu faço a prova para poder estudá-la. Passo pela prova e depois vou dizer, olha, consegui fazer aquilo, consegui fazer isto. Todos nós somos capazes, todos. Claro, uns mais inteligentes, um pouquinho do que outros. Por quê? Porque se esforçaram. Ah, eu acho tão lindo, doutor, fulano é doutor. Sim, qual é o problema? Você pode também se doutorar, é só estudar. Tudo que eu quiser eu conquisto. Desde que eu não atropele, não tome de ninguém. É este o mérito que nós conquistamos. E Deus tudo vê e tudo sabe.
tudo nosso é aproveitado, tanto de bom como de ruim. E lembrar de um detalhe, é a única justiça que funciona. Porque se ele não fosse verdadeiramente bom e justo, não estaríamos aqui. Mas na frente ele diz: muita gente escuta a boa nova, mas não lhes penetram os ensinamentos. Jesus falava, era muito difícil de entender, eu não queria entender. Bota uma novela da Globo para ver se eu não entendo. Ele vai fazer isso com isso vai ser assim. Eu já dou meu parecer, porque me interessa. É isso. Preguiça de ler, de pesquisar. É muito bonito, fulano falando assim. Você pode fazer também. Leia, principalmente a doutrina dos Espíritos. Quanto mais a gente estudá-la, mais nós progredimos e mais nós crescemos, porque nosso entendimento é como quem sobe uma montanha e vai olhando a paisagem. Eu vou vendo cada vez mais longe. Não é tão difícil, não. Não precisa ser doutor para estudar a doutrina dos Espíritos. Graças a Deus, não é, Beto, que não existe doutorado ainda em Espiritismo. Né? Nós não temos chefe, nós não temos pastor, nós não temos bispo, não temos padre, não temos papa, não que sejamos contra, mas é porque a doutrina assim faz. Hoje eu estou aqui falando, amanhã estou aí sentado ouvindo. Outro dia estarei ali dirigindo. Outro dia estarei varrendo, colocando a água que vai ser fluidificada. Não me mimimi, nada. Mas alguns querem o posto, o cargo, e não os ensinamentos. Se queres o material, vais ficar no material. Então eu posso conviver com esse mundo de aflições, e devo, porque é para isto que estamos aqui. É disto que dependemos para o nosso crescer, passar por essas adversidades. Muitas, ou a maioria, que nós mesmos causamos. Outras são oriundas do nosso caminhar, do dia a dia. Estamos respondendo por erros do passado e alguns neste momento agora. E quanto mais eu arejar minha alma, afastando essas manchas, essas máculas, mais rápido eu cresço. Porque o que importa é que está aqui dentro, aqui fora, isso vai ficar para a terra comer. Vieste do pó e ao pó retornarás. É nesse sentido. Eu tenho que pensar como espírito. Aí mais na frente ele diz: a preocupação da posse lhes absorve a existência. Fazendas, carros, títulos, bonito é. Eu sou doutor em física. Muito bem. E história e geografia? Então, precisamos de tudo conhecer um pouco, para entender o todo. Isso é fácil. Lê, pesquisa. Não sabe, pergunta. Tem dúvida, tira. E quando souber, quando conhecer, repassa. Porque guardar para você o conhecimento não vai também te ajudar muito, não. Porque você foi egoísta. Guardou para si. Então, viver é tão fácil, tão simples, nós é que complicamos. E aí, como diz o dito, diante do Senhor, lembra do que o próprio Jesus disse? Nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. O que é que mais aflige, o que mais irrita o orgulhoso?
é quando chega do outro lado, vê aquele que ele humilhava brilhando mais do que ele. E é assim. Os últimos serão os primeiros, disse Jesus. O que Jesus dizia por parábolas era para justamente pensarmos. Não era para dificultar. Até mesmo porque se ele fosse direto, não entenderíamos. Emmanuel, por exemplo, nos seus textos, se você não lê com mais cuidado, você não vai entender muita coisa, porque ele é muito, mas muito mesmo objetivo e sucinto no que ele diz. Mais na frente ele diz: resistam os chamados do Cristo, todavia, algemam furiosamente a atenção aos apelos da vida primária. Quer dizer, eu dou mais valor às coisas lá de fora do que às coisas do Espírito. Aí ele diz: percebem, mas não ouvem, informam-se, mas não entendem. Sabe por quê? Porque não estuda, não procura pesquisar, ler, compreender. Parece uma bobagem. Mas quando a gente aprende, resolve tantas questões que você atrás pensava diferente. Porque nós vivemos uma sequência, um dia atrás do outro. Essa sequência, ela é também um universo. A Terra gira em torno dela mesma, gira em torno do Sol. Esse Sol gira em torno de outros sóis. Essa galáxia todinha gira em torno de outra galáxia. Foi aí que o Chico Xavier pediu para parar. Ele pediu a Emmanuel que mostrasse ele como era o universo. Ele disse: Chico, eu vou mostrar, mas você precisa passar um dia de meditação, se preparando, porque a viagem é cansativa. E quando mostrou isso a Chico, Chico disse: para, me leva de novo para a minha terra, eu vou tomar meu cafezinho, minha tapioquinha, é muito mais fácil. Não precisa ser astrônomo, não precisa ser doutor em física para entender. Não, só ler. Eu quero lá ler isso me interessa? Bom, pode me interessar agora. Aí depois ele diz: conservam no coração enormes potenciais de bondade. Olha aí. Contudo, a mente deles vive empenhada no jogo das formas perecíveis. O que é que a gente vê aqui? Só atrás de posição, de status, de like. Agora, né? A moda agora é like, né? Todo mundo quer like para ganhar no YouTube. Futilidade. Pois é. Às vezes professa uma religião, é perguntado no meio da rua, não sabe dizer nada sobre a religião. Mas você não, sim, mas eu vou. Eu vou toda semana na casa espírita, sim. E aí? Tem gente que não vem aqui, mas lê em casa o dia todo, e quando a gente bota qualquer coisa no WhatsApp, ele entra. Ele não precisa vir. E o bom seria estudar em casa e vir para cá. Dividir esse conhecimento. Nós podemos trabalhar no bem e devemos. E o bem é fácil de fazer. Fácil. Nós é que às vezes não estamos afeitos ainda e achamos dificuldade em ajudar alguém. Um bom dia. Um bom dia salva vidas. Quantas pessoas passam pela rua, está um grupo de lixeiros limpando a sujeira que você mesmo colocou lá, e você não dá um bom dia. É um lixeiro, agora se fosse um doutor descendo do carro, bom dia, doutor. Está vendo como nós trocamos aqui com ele diz? A mente empenhada no jogo das formas perecíveis, tudo isso fica aí. Mas o bem que eu fizer, o amor que eu dedicar ao outro, isso vai comigo, e ninguém rouba. Guardai tesouros em vossos corações, que a ferrugem e a traça não roubam, que a ferrugem não coma. Era isso que Jesus fazia referência. Esse tesouro. Para onde você for é seu, ninguém toma. Mas meu carro novo toma.
Para que eu quero 10 fazendas se eu não vou no mundo? Para que eu quero 3 carros, eu emendo no outro e saio puxando? Eu posso estar em 3 fazendas ao mesmo tempo? Eu sei de bicorporeidade, mas de tri ainda não. Tu conhece o fenômeno de tricorporeidade? Então é assim que nós pensamos. Claro, nós somos criados assim. Ao longo da história, vem passando de pai para filho. Você tem que ser doutor, você tem que... Não necessariamente. Eu posso não ser um doutor, mas posso de tudo saber um pouco e fazer o bem que eu preciso fazer. E posso ser um doutor e não fazer bem a ninguém. Serve de alguma coisa? É um papel que vai ficar pregado na parede, que a traça vai roer e que no primeiro temporal vai embora. Mas o meu conhecimento, o amor, minha dedicação, meu respeito pelo próximo, ninguém toma, ninguém tira. É isso que ele está cobrando aqui, diante do Senhor. O título é fantástico. E aí, para finalizar, a gente entende que é preciso apenas estudar, ler um pouco, absorver esse conhecimento e aplicá-lo. Não adianta guardar, nós temos que praticar. E o bem se pratica, se exercita todos os dias, como o amor. E aí sim, conquistaremos o que quisermos, principalmente a felicidade tão almejada. É uma conquista difícil, por isso que é tão meritória. Porque não é fácil chegar lá, mas somos criaturas divinas.